Bom dia, pessoal. Em nome dos sindicatos de engenheiros do Estado do Paraná e das demais entidades organizadoras do evento, nós damos as boas-vindas a todos. E, nesse momento inicial, eu gostaria de agradecer aqui a todos aqueles que fizeram acontecer esse momento. Nós, desde novembro, início de dezembro, quando tivemos um evento em Florianópolis, também ligado à renovação das concessões, estávamos querendo trazer para cá essa discussão, e não seria uma discussão completa se não tivesse a presença de todos os entes, ou seja, da sociedade, dos movimentos sociais, os movimentos sindicais, representando diversas fatias de trabalhadores, da população, e também as empresas. Então, faz necessário agradecer aqui pela presença, depois estarão aqui também nesta mesa, colocando as suas posições, mas principalmente da Itaipu e da Copel, que estão patrocinando também o evento, que acreditam nesse evento, que acreditam que, juntos com os trabalhadores, essa discussão é mais forte. E também agradecer a todos o nosso pessoal do Sindicato de Engenheiros, principalmente o Goulart, que está ali falando, Antônio Goulart, e o Robson Formica, do MAB, aqui, que trabalharam como se deve trabalhar, eu acho que até muito mais do que isso, nessas 2 últimas semanas, para fazer acontecer esse evento. Não é fácil de conseguir reunir tanta gente e uma instalação tão boa. Aliás, a instalação também fornecida pela Copel, que tem um convênio aqui com o Shopping Estação. E a gente acha que vai conseguir hoje um bom trabalho. Infelizmente, alguns dos palestrantes vão atrasar, e aí a gente vai acabar fazendo uma pequena alteração aí na nossa programação. E esse atraso é devido a condições climáticas, ao aeroporto Afonso Pena, que está fechado, mas eles chegam. Tenho certeza que vai ser muito bem qualificado esse debate hoje aqui. Sejamos todos bem-vindos ao nosso seminário pela renovação das concessões do setor elétrico, em nome da Coordenação Nacional do Movimento dos Ativos por Barragens. Agradecer a todos que estão presentes, que de alguma forma ajudaram a construir esse momento, que se empenharam, que ajudaram a divulgar, que ajudaram a mobilizar os movimentos sociais, o movimento sindical, os estudantes, o setor elétrico também, que foi sensível a esse apelo, a essa necessidade da construção desse ato, que é em defesa do patrimônio público, é em defesa do bem público, é em defesa da energia e da água como bem público e não como mercadoria, e que só a gente vai conseguir ter o êxito e vai conseguir ter vitória nessa luta a partir dessa construção que se vem fazendo já desde o ano passado entre trabalhadores do campo e da cidade, que se expressa e se articula na plataforma operária e camponesa da energia, composta aí pela Federação Única dos Petroleiros, pela Federação Nacional dos Urbanitários, pela FICENGE, representada aqui pelo SENGE, pelo Sindicato, pelo SENGE do Paraná e o SENGE do Rio de Janeiro, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Elétrico de Santa Catarina e de outros estados, como Minas Gerais e como outros. Então, esse processo também, com o braço dos movimentos sociais, aí da Via Campesina, especialmente, o MAB, o MST, o movimento dos pequenos agricultores, o movimento de mulheres. Então, esse conjunto de organizações que vem pautando e tentando dar um sentido social e um controle social para o debate, não só do setor elétrico, mas para o debate da questão energética como um todo no país. Para a gente se apropriar disso enquanto classe trabalhadora, e que só assim a gente vai conseguir transformar a energia, que hoje se transformou em mercadoria, num bem público a serviço das necessidades do nosso povo, não a serviço das demandas e das exigências
que as grandes empresas transnacionais, que o capital financeiro internacional vem impondo já há décadas e escravizando o povo através das tarifas, dos trabalhadores através das terceirizações, da precarização do trabalho, das mortes em trabalho, da expulsão de camponeses, que Goulart já chega a 1.300.000 camponeses no Brasil. Então, esse processo, que é tão perverso e que transformou a energia elétrica de um bem público numa mercadoria a serviço dos interesses do capital e não dos trabalhadores, é que essa articulação de movimentos sociais, do movimento sindical, da Central Única dos Trabalhadores, de problematizar e de transformar essa luta numa grande bandeira política da sociedade brasileira, em especial da classe trabalhadora brasileira, que deve se apropriar dessa riqueza social e natural, desses bens naturais, e deve colocar isso a serviço das necessidades do povo. Amanhã, os professores hoje já estão em muitos lugares, assim como os atingidos estão, como os camponeses estão, na luta pela questão da educação, do piso nacional dos professores, dos 10% do PIB em educação, dos direitos, uma política digna de tratamento das famílias atingidas por hidrelétricas, da renegociação das dívidas dos pequenos agricultores. Oxalá o novo ministro pode dar uma boa guinada na política agrária brasileira, que não vai ter de outra forma a não ser enfrentar o agronegócio e fortalecer a agricultura familiar e camponesa. Então, nesse sentido, está sendo construído um conjunto de lutas e um conjunto de mobilizações de nível nacional. O movimento dos atingidos por barragens, junto com outros movimentos sociais da Via Campesina e da Plataforma Operária e Camponesa da Energia, tem feito mobilizações em Santa Catarina, na Eletrosul, na região de Garibaldi, Abdom Batista, em Santa Catarina, onde vai ser construída as duas hidrelétricas binacional de Garabi e Panambi, do Complexo Garabi, entre o Brasil e a Argentina, no norte, na região de Tucuruí, na região de Belo Monte, em Rondônia, na Eletronorte, em Brasília, na Eletronorte e na Eletrobras, no Rio de Janeiro, na Eletrobras, no Recife, na Chesf. Então, esse é o contexto do conjunto das mobilizações de lutas dos trabalhadores do campo e da cidade, em defesa do patrimônio público, em defesa do bem público, em defesa da energia como um bem social e um direito do povo, contra as transnacionais, contra a mercantilização e contra a privatização. Vamos juntos, seguimos firmes, até a vitória. Um abraço a todos e um bom seminário. É um prazer enorme voltar aqui ao Paraná. Eu acho que até a gente, vindo para esse seminário, né, que volta de novo aquela velho perigo da privatização, como uma onda, né, vai e volta. Mas eu acho que é simbólico. Quer dizer, a luta aqui contra a privatização da Copel, eu acho que simbolizou um momento muito importante na resistência contra o projeto neoliberal de privatizar as empresas do governo. Então, nesse sentido, eu até me sinto bastante gratificado de voltar aqui e participar de uma luta aqui no Paraná. O outro motivo é um grande prazer meu voltar aqui para rever os amigos, o Soares, por exemplo, foi nosso primeiro presidente da FICENG, ainda numa diretoria provisória, né, e rever todos os companheiros. Então, é um prazer enorme. Eu acho que a questão da privatização está recolocada de novo. Quer dizer, nós estamos vendo privatização dos aeroportos, privatização ainda das áreas de petróleo. Então, quer dizer, o projeto neoliberal não foi definitivamente afastado como a gente gostaria. Ele veio, de vez em quando, ele volta. E ele não volta por uma razão muito simples, quer dizer, o capitalismo internacional está numa crise profunda, uma crise estrutural que os economistas definem como uma crise financeira, mas, no fundo, é uma crise estrutural, quer dizer, uma crise de acumulação de capital. E sempre que a acumulação de capital está em risco, quer dizer, os ativos públicos, né, e aquilo que os trabalhadores acumularam ao longo do tempo volta a estar em perigo. Quer dizer, o capitalismo quer sempre aumentar seus lucros e sempre à custa da classe trabalhadora. Quer dizer, na Europa e nos Estados Unidos, nós estamos vendo o repasse, quem é que está pagando a conta. Quer dizer, agora na Grécia, né? Vários países estão aí numa situação complicada e a forma que o sistema encontra de tentar sair da crise é sempre pela via da mais injeção de dinheiro nos bancos, né? Quer dizer, não tem uma política de
de reversão da crise, no sentido de mudar a própria política da saída da crise, que seria aumentar o salário, aumentar o poder de compra do trabalhador, é sempre no viés, né, da salvação de quem quer sempre ganhar mais dinheiro. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu lembrei aqui há pouco, é uma vergonha o Brasil ser o vice-campeão na morte de sindicalistas. Quer dizer, o primeiro país que mais mata sindicalista é a Colômbia, o segundo é o Brasil, principalmente os trabalhadores do campo. Quer dizer, isso daí não é uma coisa, não é por acaso. Quer dizer, existe uma contradição política e uma luta política no campo, né, feita por esses companheiros, e um autoritarismo que foi acumulado ao longo do tempo pela política do velho latifúndio contra os trabalhadores. Então, não é por acaso que os trabalhadores são mortos. Quer dizer, o Brasil é o segundo país que mais mata sindicalista, é o Brasil. E é uma vergonha que a gente tenha tanto tempo, né, vamos dizer, de um processo de redemocratização, e essa coisa continua ainda a acontecer. Então, por tudo isso, companheiros, eu quero saudar o movimento aqui que está se... Aliás, faz parte de um momento que está acontecendo em vários outros estados, né, no sentido da gente, de novo, voltar a empunhar a bandeira contra as privatizações e contra o projeto neoliberal. Como representante da plataforma operária e camponesa para a energia, é uma alegria muito grande ver trabalhadores do campo e da cidade aqui unidos em defesa do patrimônio público. Essa é uma luta que já vem desde 2009 e que surgiu dos debates promovidos pelas entidades representativas desses dois setores, como MAB, MST, Via Campesina, MPA, FNU, FUP, Sindileto Minas Gerais, Sinergia Florianópolis, depois com a agregação de outras entidades, como o SENGE, Paranaf, SENGE, STUDF, entre várias unidades que já estão compondo a plataforma operária e camponesa. Desse debate saiu um conjunto de propostas que visavam, de fato, que o setor elétrico brasileiro propiciasse um serviço de qualidade ao povo brasileiro. Dentro dessas propostas, que está envolvido o campo do petróleo, gás, pré-sal. No campo da energia elétrica, nós temos a privatização, as concessões, a terceirização, a tarifa de energia. E nós divulgamos, em 2010, essas propostas para os então candidatos aos cargos eletivos das eleições de 2010, a nível federal e estadual, de onde, depois de eleita, a presidente Dilma, que também tinha recebido essas propostas, encarregou a Secretaria-Geral da Presidência, através do ministro Gilberto Carvalho, de estabelecer o diálogo com a plataforma operária e camponesa de energia, para que pudéssemos discutir questões que poderiam ser debatidas entre governo e plataforma para adotar medidas que restabelecessem condições ao setor elétrico brasileiro. Dentre os temas priorizados, devido à conjuntura, foi renovação das concessões e terceirização do setor elétrico. Dentro do tema renovação das concessões, a plataforma de energia se contrapondo ao movimento feito pela Fiesp, a qual, de uma forma mentirosa, tenta enganar o povo brasileiro com uma campanha de mídia muito forte, tentando induzir que a privatização novamente do setor será responsável pela redução da tarifa, o que é um engodo, porque todos nós sabemos que a tarifa de energia elétrica no Brasil saiu de uma das mais baratas do mundo para a mais cara do mundo, de uma energia que tem o custo mais barato de produção entre todas as energias desse país, desse mundo, em função da privatização do setor, em função
de um bem público se transformar numa mercadoria sujeita ao ganho e à ganância dos grandes empresários. Então, para se contrapor essa campanha, a plataforma Operária e Camponesa de Energia começou a realizar atos em todo o país. O primeiro, realizado em novembro de 2011, em Paulo Afonso, a primeira e maior grande obra hidroelétrica do sistema brasileiro. Segundo, em Florianópolis, em dezembro de 2011. E o terceiro aqui no Paraná, para nós manifestarmos contra essa nova onda de privatização do setor. Junto ao governo, estabelecemos o diálogo, estamos construindo um seminário nacional que será realizado em abril, no segundo semestre de abril de 2012, onde plataforma e governo criarão uma proposta para a renovação das concessões. Dessa proposta será encaminhada à presidente Dilma para que ela tome a decisão final sobre essa questão. Mas não basta só a decisão de governo, porque em 95, quando foi criada a lei da privatização, se estabeleceu que as empresas que em 20 anos após 95 não fossem privatizadas, em 2015, no caso, 20 anos após, serão obrigatoriamente licitadas. Então, todos os ativos das empresas, a partir de 2015, daquelas que já não foram privatizadas, aquelas que estão nas mãos das estatais públicas, ou federais ou estaduais, terão, pela lei vigente, que ser novamente licitadas. Isso, Copel, CE, Celesc, Eletrobras, estão todos com seus ativos seriamente comprometidos. E com isso, os trabalhadores com seu emprego também, porque sabem como funciona a privatização do setor. Eu falei que não basta só o apoio do governo e das entidades, porque essa lei vai ter que ser regulamentada no Congresso, vai ter que ser votada no Congresso. Embora seja medida provisória, vai ter que ser a aprovação no Congresso. E é por isso a importância de atos como esse, a importância da conscientização dos trabalhadores, do campo e da cidade, para pressionar os seus representantes legislativos para que, quando chegada a hora de votar a lei das concessões, que sejam favoráveis às propostas elaboradas pelo governo em conjunto com os trabalhadores. Então, é importante que todos nós estejamos atentos, tanto na divulgação das campanhas, todos devem votar lá no site todospeelaenergia.org.br, para que a nossa campanha seja visibilidade e tenha uma representação a nível nacional. Obrigado a todos, vamos à luta, contamos com a participação de todos vocês. A Central Única dos Trabalhadores se uniu nacionalmente ao movimento dos atingidos pelas barragens. E isso significa que a Central Única dos Trabalhadores vai colocar também na pauta essa situação que cerca todos os atingidos pelas barragens no Brasil e no mundo, é claro. Nós, da CUT, temos em nossas bases os trabalhadores da agricultura familiar, que são trabalhadores que, na sua maioria, acabam sendo atingidos pelas barragens. Temos em nossas bases os urbanitários, do setor elétrico, do setor da água, também outro bem público ameaçado de privatização com muita frequência. Temos em nossas bases os trabalhadores que constroem as barragens. E aí, companheirada, reside um problema muito sério, porque esses trabalhadores são jogados de uma região para outra do Brasil sem as mínimas condições que um ser humano tem para viver. E vocês viram recentemente o que aconteceu em Jirau, onde uma multidão de trabalhadores foi transferido para lá pelas empreiteiras e muitas vezes estavam em condições desumanas lá dentro dos seus acampamentos. Então, a CUT foi lá, interviu
mas são ações isoladas. Nós precisamos ter um movimento nacional para que esses trabalhadores da construção civil e da construção pesada sejam mais respeitados no seu trabalho e tenham seus direitos reconhecidos. Então, é fundamental essa união do campo e da cidade para que se torne visível a outra face do problema. Nós, aqui do Paraná, passamos por toda a luta contra a privatização da Copel, isso já está fazendo aniversário, mais uma vez, 11 anos, e nós não podemos nos esquecer disso, porque com o passar dos anos, os fatos vão se distanciando e a gente acaba achando que aquilo não foi tão assim grave, a sociedade como um todo. E nós temos essa obrigação de resgatar no nosso cotidiano a gravidade dos fatos. Por que eu digo isso? Porque a privatização dos aeroportos calou fundo naqueles que combateram as privatizações do período FHC. E aqui no Paraná, especificamente, a aprovação das OSs pelo governo Beto Richa, que são as organizações sociais, um nome muito bonito para uma sacanagem, que é a privatização de setores públicos e do serviço público, também calou fundo. E nós não podemos deixar isso passar em brancas nuvens. Nós temos que colocar na nossa pauta e lembrar o povo brasileiro que nós não aceitamos a privatização, principalmente de setores estratégicos. E o setor elétrico é muito estratégico. Então, vamos nos unir e a nossa mensagem é essa. Vamos colocar em todos os nossos materiais essa mensagem e levar para toda a classe trabalhadora que somente uma pressão popular muito forte vai fazer com que realmente a energia elétrica, a água, a terra e todo o trabalho que nós temos nesse país sejam realmente bens públicos. Um grande abraço em nome da Central Única dos Trabalhadores. Em nome da Coordenação dos Movimentos Sociais, quero trazer a saudação aos movimentos, às organizações do campo e da cidade, aos representantes das empresas públicas, do setor elétrico, companheiros da mesa, e afirmar que essa luta pela renovação das concessões do setor elétrico e pela plataforma operário-camponesa, ela precisa ser abraçada por todas as nossas organizações, porque ela faz parte do quadro geral de enfrentamento, de mobilização, contra uma agenda que nós derrotamos nas urnas, pela terceira vez já, mas que volta com força, notadamente, nesse cenário de crise do capital em âmbito mundial. E essa agenda se traduz, por exemplo, no corte de 55 bilhões de reais do orçamento, se traduz na privatização dos aeroportos e se traduz, para lembrar de mais uma coisa, nessa insistência em grandes obras que, longe de atender o interesse popular, como é o caso de Belo Monte, atendem, na verdade, as necessidades de infraestrutura e logística do grande capital privado. E aí, um caso de brutal extração de mais-valia social. Riqueza produzida por toda a sociedade, pela classe trabalhadora, por milhões transferida para o setor privado, para meia dúzia, para a minoria capitalista. Então, é uma luta, a luta pela plataforma operário-camponesa, a luta contra as privatizações e as demais lutas do povo brasileiro precisam, nesse ano, especialmente agora em 2012, nesse quadro de avanço e de agressão do capital para cima dos povos do mundo, essas lutas precisam ser bem organizadas e precisam ser abraçadas pelo conjunto das nossas organizações. É isso, companheirada, todos pela energia e viva o povo brasileiro!